Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje da tarde aí com muita notícia importante aqui, ó. A pauta tá cheia de informações quentinha para vocês aí. A gente vai falar sobre um julgamento que aconteceu na tarde dessa quinta-feira aí em relação ao jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, partida de 2 semanas atrás, né, que aconteceu em São Januário, com muita polêmica. Então a gente vai trazer para vocês aqui na íntegra a decisão tomada pelo STJD. Vamos falar também muito sobre o jogo desse sábado, Vasco e Juventude, partida aí super importante para o Vasco voltar a vencer no Campeonato Brasileiro após 3 jogos sem vitória, né? 2 empates e 1 derrota aí, então o Vasco precisa voltar aos trilhos e a gente vai falar sobre Felipe Coutinho, que segue como dúvida. Vamos falar de um desfalque muito importante lá do lado do Juventude e também vamos trazer outras novidades, como por exemplo o atacante Paulinho do Atlético Mineiro, que falou primeiro sobre o jogo da volta em São Januário e falou também sobre uma possível volta ao Vasco da Gama. A gente vai trazer detalhes aí, né, sobre esse bate-papo do Paulinho com um pequeno grande vascaíno que cobrou ele a volta ao Vasco da Gama. E no final do vídeo vamos trazer informações com o nosso estagiário, Matheus Gilbert, aí, que vai trazer para vocês novidades importantes também sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então peço a todo mundo para acompanhar o vídeo até o final, peço para você não esquecer de dar aquela moral para a gente, deixando aquele joinha no vídeo, né? Infelizmente o YouTube não vem notificando a rapaziada, então é muito importante a ajuda de vocês, deixando aquele like lá embaixo aí para ajudar o canal a continuar crescendo. E você, vascaíno que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, lá embaixo tem um botão vermelho, venha fazer parte aqui da nossa família que não para de crescer a todo momento aí, cada vez mais vascaínos vêm fazer parte aqui do nosso canal. E antes de começar o vídeo, eu vou deixar um recado para você que está precisando de uma grana aí para pagar uma dívida, fazer uma obra na sua casa, quer levar a família para viajar. A nossa parceira do canal, a empresa Mais Ágil, ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, o FGTS, de forma antecipada. Só você mandar uma mensagem para eles nesse número que está aqui na tela agora ou no primeiro link aqui na descrição do vídeo e eles em menos de 24 horas já tem uma solução para ajudar a você a sacar essa grana que está presa, né, com o governo. Você pode ter acesso a esse dinheiro, beleza? Bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o julgamento que aconteceu na tarde dessa quinta-feira, né? Houve um julgamento no STJD, que é o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, em relação à partida entre Vasco e Atlético Paranaense, que aconteceu ali de 2 a 3 semanas atrás. Muita polêmica, né? Teve ali arremesso de copo dentro de campo, o Vasco acabou sendo multado em R$3.000, então peço mais uma vez à torcida do Vasco em São Januário, não façam isso, não tem porquê, não vai ajudar em nada, né? Você que às vezes está irritado, está ali chateado com a atuação do time ou com o árbitro, não joga coisa em campo, é a pior coisa que você pode fazer, porque você prejudica o Vasco, prejudica aí a parte financeira do nosso clube, pode o Vasco até perder mando de campo, mas essa multa aí foi colocada de R$3.000 e tiveram outros 2 julgamentos. Primeiro, em relação à condição do vestiário, parece que o Atlético Paranaense reclamou ali das questões ali de vestiário, o Vasco foi absolvido, não teve problema nenhum. E também teve um outro julgamento em relação a adesivos de torcidas organizadas do Vasco e do Atlético Paranaense e também não houve punição, né? O Vasco também foi absolvido aí nesse julgamento. Então tudo certo, tudo tranquilo aí, obviamente. Ah, e teve mais um também, tá? Teve um outro julgamento do João Vitor, né? De uma expulsão que ele teve do nosso zagueiro JV, né? Foi absolvido, está liberado, mas esse julgamento foi da Copa do Brasil, ele está liberado também para atuar na próxima partida, né, no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, no jogo de volta em São Januário. Passando agora, falar agora um pouquinho sobre a partida desse sábado, né, cara, um jogo super importante para o Vasco voltar aos trilhos no Campeonato Brasileiro. Nas últimas 3 rodadas, o Vasco disputou 9 pontos e fez apenas 3 pontos, né? Desculpa, conquistou apenas 2 pontos. Foi uma derrota para o Palmeiras, aquele jogo polêmico, né? Infelizmente a arbitragem prejudicando o Vasco, e teve ali o empate contra o Flamengo e o empate contra o Cruzeiro na última partida, jogando fora de casa. Então é super importante o Vasco voltar a vencer. Vai pegar um adversário que vem fazendo um campeonato bem tranquilo, né? O Juventude muito mais tranquilo do que se imaginava, e o Juventude vai ter um super desfalque, que é o Nenê, né? Que é o craque da equipe do Juventude, né? Um cara que é muito querido pela torcida do Vasco. Nenê não terá condições de jogo, está fora dessa partida.
partida. Do lado do Vasco, desfalques aí, como a gente já sabe, Jair, Paulinho, o David, né, o Adson, muitos desfalques que vão ficar por um longo período ainda afastados, e o Vasco também corre o risco de perder Felipe Coutinho. Felipe Coutinho saiu do jogo de ontem contra o Atlético Mineiro sentindo ali um desconforto muscular, não é nada sério, vai ser reavaliado amanhã no CT Moacir Barbosa. A chance dele jogar é muito grande, até porque ele quer entrar em ritmo, ele quer seguir evoluindo. Fez ontem talvez a melhor partida dele vestindo a camisa do Vasco após o retorno, né, dele para o nosso gigante da colina, mas o Coutinho ainda é dúvida. Do restante do time, acredito que o treinador vai manter, não acredito que ele vai fazer muitas alterações não, ele deve manter o Emerson Rodrigues e o Puma, que fizeram jogos honestos. A outra mudança que a gente pode ter é na zaga, com a saída do Léo, que ontem falhou 2 vezes e prejudicou demais o Vasco, né? Impressionante essa insistência no Léo Pelé. Então a tendência é que na zaga a gente tenha a entrada do João Vitor para jogar ao lado do Maicon aí nessa partida do sábado contra o Vasco da Gama, contra a equipe do Juventude, né? O Vasco vai jogar em casa com o apoio da torcida, todos os ingressos já esgotados, inclusive a gente tem 2 ingressos, tá? A gente ganhou 2 ingressos da nossa parceira Betwinner, e você que quiser levar um desses ingressos para casa, pode estar aí ganhando. Você que é do Rio de Janeiro e quer participar, tá com promoção rolando, é só você se cadastrar na Betwinner. No primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, automaticamente você já estará participando do sorteio. A gente vai anunciar os vencedores amanhã à noite. Tem mais uma promoção rolando da Betwinner para você que quer levar uma camisa dessa aqui para casa. No sábado, dia do jogo do Vasco contra o Juventude, após a partida terminar, eles vão estar sorteando aí, como é começo de mês, 10 camisas brancas dessa daqui do Vasco da Gama. Os vencedores poderão colocar nome e número nas costas da camisa. Para participar é a mesma coisa, basta você fazer o seu cadastro na Betwinner no primeiro comentário fixado e fazer um depósito ali de pelo menos R$5, rapaziada, não é nada demais, né? Lembrando que a Betwinner dá 130% de bônus no primeiro depósito, e você que já é cadastrado só precisa fazer um depósito de apenas R$5, que automaticamente você já garante a sua participação no sorteio das 10 camisas, beleza? Bora falar um pouquinho agora sobre Paulinho, o atacante Paulinho, cria do Vasco, hoje jogador do Atlético Mineiro, né? Ontem, após a partida, ele deu uma entrevista e falou sobre o jogo da volta, o jogo que vai acontecer em São Januário. Falou que espera uma partida muito difícil, reconheceu que o Vasco ontem fez um grande jogo, reconheceu que no primeiro tempo o Vasco foi melhor, apesar dos 2 gols do Atlético Mineiro, né? O Vasco teve uma atuação considerada ali por muitos muito melhor do que o do Atlético Mineiro, e espera realmente uma grande partida, né? Esse jogo de volta aí com clima de decisão, né? Com clima de final. E o Paulinho também, em certo momento, ele acabou sendo abordado pelo nosso pequeno, grande vascaíno, que é o menino Gui. Quem não conhece o Gui é um molequinho sensacional, que tem uma doença rara, que está se tratando, um garoto da melhor qualidade. E o Gui foi lá falar com o Paulinho e pediu: pô, Paulinho, pode voltar para o Vasco? Aí o Paulinho olhou para ele com muito carinho, né, e falou: ó, vou pensar nessa possibilidade. Ó, vou falar para vocês, eu sei que Paulinho é louco para voltar a vestir a camisa do Vasco, e só não voltou para o Vasco há 2 anos atrás, quando ele foi para o Atlético Mineiro, porque a 777 não quis contratar o jogador, né? Achou que era um jogador muito caro, o salário do Paulinho não chega nem a R$1 milhão. Então olha que loucura, olha como que a 777 prejudicou o Vasco naquela ocasião. Mas aí, Paulinho aí mostrando que tem essa vontade, né, que tem esse sonho de voltar a vestir a camisa do gigante da colina. E agora, antes de eu passar a bola aqui para o nosso estagiário, o nosso Matheus Gilbert, que vai falar sobre outros assuntos, queria lembrar a galera mais uma vez, não esquecer de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de correr na Betwinner, nossa parceira, para tirar proveito da nossa parceria no primeiro comentário fixado. E ó, levar uma camisa dessa aqui para sua casa, qualquer lugar do Brasil, não importa, a gente envia para vocês de graça, beleza? Vai lá, Matheus, tamo junto. Fala, amigos do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo. Vim fazer um vídeo de pós-jogo do jogo de ontem, Vasco Atlético 2, Vasco 1. O Vasco começa mais uma vez bem o jogo, o Vasco voltou a jogar bem, na minha opinião, o que não estava acontecendo antes, estava fazendo o primeiro tempo nos últimos jogos muito fraco, muito ruim. Contra o Cruzeiro e contra o Atlético fez bons primeiros tempos. O Vasco estava jogando bem, o Atlético estava tendo muitas dificuldades em criar contra o Vasco, principalmente o Gustavo Scarpa, que no jogo do turno no Brasileirão pintou e rolou, principalmente contra o Lucas Piton. O Vasco anulou o Scarpa, não só no primeiro tempo, mas no jogo inteiro. Infelizmente não aconteceu a mesma coisa com o Hulk e com o Paulinho, mas o Vasco estava melhor.
O Vasco estava melhor na partida, fez o gol aos 15 minutos do primeiro tempo com o Coutinho, inclusive craque, gênio, não tem o que discutir, não tem substituto, o Paê não é melhor que ele hoje, o Coutinho tem que ser titular do Vasco, até pegar o ritmo, vai jogando, enfim. O Vasco estava melhor, estava se defendendo, estava saindo no contra-ataque, até que apareceu mais uma vez, o que eu venho falando aqui, duas falhas individuais do mesmo jogador. Eu tento falar pouco, eu tento não parecer ser implicante, né? Mas não dá. O Léo Pelé, ele vem falhando frequentemente, seguidamente. Toda vez que ele consegue uma sequência no time titular, ele falha. Cara, eu acho que chegou a hora da gente, do Vasco, parar e pensar pra não queimar mais o atleta, cara. O Léo Pelé, a torcida do Vasco não gosta do Léo Pelé. Entendeu? Não gosta. Eu desafio vocês aí. Alguém gosta do Léo Pelé? Não gosta. O Vasco está queimando o jogador. Entendeu? O Vasco tem o melhor zagueiro do Vasco, está no banco de reservas. O zagueiro João Vitor é o melhor zagueiro disparado do Clube de Regatas Vasco da Gama e não pode ficar na reserva pro Léo Pelé. Aí em dois lances, duas jogadas que teve culpa assim do Léo Pelé, o Vasco toma virada no fim do primeiro tempo. E aí o jogo morreu, o jogo acabou. O Atlético pouco chegou no segundo tempo, chegou uma vez com uma cabeçada do Batalha logo no início. E fora isso, pouco chegou, se contentou com 2-1, o Vasco também. E eu acho que o Atlético perdeu uma grande chance, né, de tentar, porque o Vasco estava fragilizado, 2 gols em, sei lá, 5 minutos, né, poderia ter tomado mais, né, se o Atlético tivesse forçado mais. E eu acho, na minha visão, que o Atlético perdeu uma grande oportunidade de matar o jogo, porque o jogo está muito aberto. Se o Vasco ganhar de 1-0, leva para os pênaltis. O Vasco passou por 3 disputas de pênalti na Copa do Brasil. Tá calejado no quesito, entendeu? 1-0 é pênalti, 2-0 o Vasco classifica, 2-1 é pênalti. Qualquer vantagem de 1 gol de diferença para o Vasco é pênaltis. E o Vasco, na Copa do Brasil, tá muito mais experiente do que o Atlético Mineiro. Não é isso? Por isso que eu falo e eu acho que o Atlético perdeu uma grande oportunidade de matar o jogo contra o Vasco ontem na quarta-feira. Mas enfim, o Vasco, na minha visão, jogou bem, pecou por falhas individuais. Não entendo o Rafael Paiva preferir o Léo. Acho até que depois de ontem o Rafael tende a dar mais oportunidades ao João Vitor, porque pelo que eu vi da entrevista, não teve nem aquela defesa costumais que ele costuma fazer aos atletas em relação ao Léo. Me pareceu até um pouco aborrecido, um pouco chateado, mas enfim. O Vasco agora pega o Juventude às 9 horas da noite de sábado e é obrigação do Vasco vencer. O Vasco tem alguns jogos em casa que, na minha visão, é obrigação do Vasco vencer. Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá e Bahia. São 4 jogos em casa que o Vasco tem a obrigação. Contra o Bahia, eu vou dar um crédito, um empate ou uma vitória. Mas contra Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense, o Vasco tem que conseguir 9 pontos. 9 pontos faz o Vasco chegar a 45 pontos e praticamente liquidar a sua permanência na Série A. E aí, pensar em coisas maiores no futuro. Nos próximos jogos, nos jogos depois que conseguir almejar isso, que o Vasco vai jogar até mais leve. Então é isso. Mas, uma coisa aí também. Dê oportunidade ao suíço, Rafael Paiva. Seja corajoso, entendeu? O Cocão não tá jogando bem, o Sforza não tá jogando bem, o Vasco não achou um substituto pro Adson. Pô, dê oportunidade ao cara. Se o cara não render, não jogar bem, por exemplo, o Jean David já tá tendo oportunidade e não tá jogando bem. A gente já viu que não tá jogando bem. Mas enquanto não colocar o suíço, que o Vasco gastou 12 milhões de reais, pô, coloca o cara pra jogar, pô. Até o Vasco assinou com ele por 4 anos. Não dá pra você pagar 12 milhões de reais num jogador e ele ficar no banco de jogadores que não estão jogando bem. Desculpa. Não dá pro Alex Teixeira, que não jogava há 2, 3 meses, ser preferido do que o suíço. Mas enfim, sábado contra o Juventude, 9 horas da noite, São Januário. Obrigação do Vasco vencer. Valeu, tamo junto, Mário. É nóis.